Paz seja contigo, minha irmã. Eu sou a irmã Sara, da congregação de Ipu, no Ceará. E estou aqui com mais um vídeo no quadro Entre Elas para trazer algumas dicas para te ajudar na educação espiritual da sua criança. Sabemos da importância de estar lado a lado dos nossos pequenos, né, para ajudá-los, porque eles são crianças, eles ainda não têm maturidade suficiente, nem para tomar uma decisão simples, nem para tomar uma decisão difícil. Então, o nosso papel enquanto adultos é ajudar nesse processo, é guiá-los, né? Então, o que fazer? Como guiar? Quais são os passos? Eu vou trazer aqui 3 dicas práticas e uma dica extra para quem ficar até o final. E eu espero que possa ajudar. São dicas bem simples, mas que fazem total diferença. A primeira dica, irmãs, é o básico da vida de um cristão, que é a oração. Ensine a sua criança a orar, e não só isso, ore por ela. Ensine a importância da oração, por que orar, como orar. E ensine-a também a ter fé de que a oração dela será atendida por Deus, será ouvida por Deus, melhor dizendo, né? Porque o Senhor nos ouve e o Senhor pode nos guiar. Então, mesmo nas coisas simples, pergunte a ela, converse com ela sobre como que foi o dia e se houve algum problema, alguma coisa que está na mente da criança, está deixando ela com tristeza, alguma coisa que assole o coração dela, ore com ela sobre isso, para que ela possa entender que em cada passo da vida, em cada momento, nos felizes, nos tristes, quando ela estiver com raiva, independentemente do que ela estiver sentindo, ela pode e ela tem acesso a Deus através da oração. Então, que ela tenha essa noção. Ensine-a, né? Ore por ela também, né? No seu quarto, ore, faça uma oração intencional pelo seu filho. Não tenha receios de orar por ele, pelo contrário, ore incessantemente, porque é uma vida que foi colocada na sua vida, né? A sua criança é sua responsabilidade, então entregue ao Senhor. Antes de ir para a dica número 2, gostaria de ler Salmo 127, versículo 3 ao versículo 5, que diz: Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Nós vemos aqui a importância dos filhos. E eu não sou mãe ainda, mas eu gosto muito desse tema, eu gosto muito de falar sobre crianças, até porque eu lido com crianças diariamente no trabalho. E eu vejo a necessidade de nós olharmos para as crianças como pessoas. Muitas vezes, em muitas situações, os adultos olham para as crianças como seres inferiores, como se eles fossem diferentes, como se eles não fossem humanos, como nós somos. E a verdade é, eles também são humanos, eles também têm sentimentos, e não só isso. O que acontece na infância reverbera para o resto da vida. Muitos traumas que acontecem, né, de vários adultos, eles são apenas uma reflexão de algo que aconteceu quando eles eram pequenos. Então, olha só a importância de nós olharmos para eles como pequenos adultos, né, pequenos cidadãos que vão um dia crescer e vão formar, né, essa nova geração de adultos. Então, é importante nós termos essa visão. Eles também são pessoas como nós, certo? E ainda mais, a palavra do Senhor diz, eles são herança do Senhor, eles são um presente, eles são aquilo que nós, através, né, do poder de Deus, nos é dado, nosso presente, a nossa marca que fica aqui. Então, olha só a responsabilidade e a importância de educá-los espiritualmente. A segunda dica, minhas irmãs, é leitura bíblica. A palavra de Deus é essencial para a nossa vida, tá? Não só para nós, adultos que já, né, estudamos, temos muito
o caminho, vamos dizer assim, mais à frente. E ela é essencial para que a gente consiga tomar boas decisões, para que a gente tenha paz, para que nós possamos cada dia conhecer e conhecer mais o Senhor. E imagine uma criança já sabendo disso, já sabendo da importância da leitura bíblica, desde os seus primeiros passos. Então, ensine a sua criança a ter a leitura bíblica como um hábito diário. Isso vai fazer diferença na vida dela. Ela vai pensar 2 vezes antes de tomar uma decisão. Ela vai ter consciência de que ela está sendo observada, né? Não, às vezes não pela mãe, às vezes não pelo pai, mas por Deus, o autor da vida. O que eu recomendo? Coloque a leitura bíblica perto de uma refeição. Por exemplo, se você tem tempo, se você acha que dá certo, o horário do café da manhã seria excelente. Coloque a Bíblia, né? Não só a sua Bíblia, mas que a criança também tenha uma Bíblia, isso é muito importante. E vão lendo enquanto estão tomando café, vão refletindo, coloca a criança para pensar sobre isso. Ou, caso você não tenha tempo no café da manhã, faça no horário de almoço, que às vezes é um horário mais tranquilo, né? A gente tem um pouquinho mais de tempo. E caso não dê de jeito nenhum no almoço, coloque para o horário da noite, na hora de jantar, enfim, coloque como um hábito. Eu tô dando a dica da refeição porque é um horário que todo mundo fica feliz, normalmente, porque vai comer, né? Imagina só se alimentar duplamente, se alimentar do alimento físico, o alimento material e o alimento espiritual, que é essencial. Então, não perca essa oportunidade de evangelizar a sua criança num momento tão especial, a mesa que representa a família. Terceira dica é a presença. Eu sei que eu já falei sobre a questão da oração, falei sobre a leitura bíblica, né, que você vai estar presente, mas existem momentos essenciais que um pai não pode faltar, uma mãe não pode faltar. Estou falando especificamente para as mamães que aqui estão nos assistindo, mas vale para os pais de maneira geral. Uma criança precisa ser acompanhada, ela precisa ser analisada. O que ela está vendo no celular? Quais são os amiguinhos dela? O que está se passando na escola? O que ela está assistindo na TV? O que ela está acessando na internet, né? Eu sou adepta a que a criança ela não tenha acesso às telas tão cedo. Mas eu sei que para muitos pais vamos dizer assim, um meio para que eles consigam seguir sua vida, fazer outras coisas, né? Mas o que eu tô querendo dizer é observe. Observe a sua criança, esteja presente, converse com ela. O diálogo é essencial nesse processo. E que ela saiba que ela não tá sozinha, que ela saiba que tem alguém ali, né? Não só uma pessoa para botar ordem na casa, mas uma pessoa para servir de apoio. Para que ela se sinta compreendida, para que ao invés de ela sentir medo do que a mãe vai fazer com ela, se ela tiver feito alguma coisa errada, que ela tenha um acolhimento na mãe. E não só uma mulher que vai lá e coloca regra em cima de regra, mas que ela sinta que ela tem um espaço onde ela será ouvida. E a última dica, a dica extra que eu falei, é muito especial. Eu já fiz com meu irmão. Então, irmão mais novo, que já fiz algumas vezes isso com ele. Se você tem um espaço, né, um quintal, ou se você tem a disponibilidade de algum momento, saia com a sua criança para um lugar onde tenha mais natureza. Olha só que dica legal. Faça um piquenique onde vai haver palavra de Deus, vai haver louvor, vai haver comida e vai haver natureza, que é essencial para a criança. Então, separe um tempinho para isso. Se o ideal para você é fazer isso no quintal de casa, faça. Tire sua criança de casa um pouquinho, vá com ela para o quintal, arme uma cestinha, enfim, faça com o que você tiver, mas faça com amor, faça com intenção. Seja intencional com a sua criança. Ensine ela alguns pontos importantes. Por exemplo, se você está observando a natureza com ela, sempre
Relembre ela. Quem que criou essa beleza toda que a gente tá vendo? Quem criou? Faça esse tipo de pergunta, coloque ela para pensar. Se vocês estão andando, né, caso você não vá fazer esse piquenique em casa, você pode caminhar, fazer um passeio com a criança, e aí no meio desse passeio você vê uma situação com outras pessoas, né, alguma coisa que possa gerar um aprendizado para a criança, ensine ela, fale, olha, tá vendo isso ali que aconteceu? As pessoas fazem isso porque por causa do pecado, isso e aquilo, sabe? Explique de maneira prática o que acontece na vida real, né? Na nossa vida aqui. Porque muitas vezes a gente ensina com a Bíblia, mas para a criança isso é muito distante. Porque ela não tem noção de que tem muita coisa que acontece aqui. Muita criança ela vai viver no seu mundinho, ela não vai entender que existe o mal, né? Que existe o pecado. Então mostre para ela o que está sendo, o que está acontecendo e como não agir assim, né? Então são alguns detalhes essenciais que fazem a diferença. Eu recomendo que esse piquenique seja feito pelo menos uma vez a cada 15 dias, né? Pode ser uma vez por mês também. Enfim, dedique um tempo específico para isso que vai fazer diferença na vida do seu pequeno, tá? E da sua pequena. É isso, irmãs. Eu espero que tenha dado para entender, que tenham sido dicas valiosas. E já agradeço essa oportunidade. E que Deus abençoe cada uma. Em nome de Jesus. Pai seja convosco.